Boa noite a todos. Eu quero saudar todos os que estão assistindo essa transmissão com a paz do Senhor. Louvado seja Deus por todas as bênçãos recebidas neste dia e por todas as maravilhas que Ele tem concedido a cada um de nós, pelo poder e pela graça que Ele tem e que Ele sempre concede aos seus. Estamos aqui mais uma vez com a proposta e com o propósito de estudar um pouco mais as Escrituras, que é a inerrante e infalível Palavra de Deus, a qual o Senhor e Salvador de nossas almas disse que é pão, para alimentar as nossas almas, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disse o nosso Senhor e Salvador Jesus. Graças a Deus. É um prazer, é um privilégio que você me dá de comentar da palavra de Deus com você. Eu quero estar saudando aqui minha irmã Raquel, que está lá na cidade de Itapecerica, com a paz do Senhor. Também nosso irmão Cláudio, cooperador daqui da igreja, aqui em Coronel Xavier Chaves, que já está participando conosco. A paz do Senhor, irmão Cláudio, irmão Nilza e todos os irmãos ali da Cachoeira. Também está participando conosco e dá a sua saudação nosso querido pastor, amigo, colega de ministério, pastor Luiz Otávio. Que Deus possa estar te abençoando e dando graça em tudo, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Eu gostaria que você lesse comigo um texto no qual estaremos desenvolvendo o assunto da noite, que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, e o versículo é o versículo de número 52. Enquanto você vai procurando aí na sua Bíblia, eu quero agradecer a você por estar sempre participando da live conosco, por estar sempre compartilhando e por estar sempre nos dando a sua força, a força da sua participação e também da sua compartilhação. Agradeço também, aos que já se inscreveram no canal do YouTube, aonde temos lá pregado a palavra de Deus, temos muita mensagem e também estudos bíblicos. Se você ainda não é um inscrito, visite lá o canal do pastor Rodrigo Dias Silva, Mensagem de Fé e Esperança, aonde temos ali postado várias mensagens de edificação e tem sido, motivo de grande edificação e crescimento espiritual para muitos. Glória a Deus. Eu gostaria de ler este texto com os irmãos. O texto sagrado de Lucas, capítulo de número 2, 52 diz: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Glórias a Deus por esta gloriosa palavra da parte do Senhor. Meus queridos, o texto da palavra que nós acabamos de ler, ele vem falar do crescimento daquele que foi, é e sempre será o maior personagem da humanidade. Grandes homens dignos de serem conhecidos e reconhecidos pisaram sobre essa terra. Grandes reis, grandes profetas, sacerdotes, pessoas que os seus nomes atravessaram os séculos. Mas nenhum destes personagens chega aos pés deste homem tão maravilhoso, deste homem que transformou a humanidade
com o seu jeito de ser, com a sua forma de falar, com o seu jeito de agir, e que foi exemplo para nós em tudo. E nós sabemos, né, e estamos falando aqui de Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. E uma das coisas que eu aprendo com ele, né, é o que está escrito aqui neste texto. Que ele crescia normalmente, assim como eu, você e todos os demais seres humanos estão destinados ao crescimento, cresceu. Ele cresceu normalmente. E a Bíblia Sagrada fala que ele cresceu em 4 áreas. E é muito importante para nós, é muito importante para mim, muito importante para você, nós observarmos essas 4 áreas, na qual a Bíblia menciona que ele cresceu. E se nós estamos seguindo os exemplos que ele nos deixou, se nós estamos procurando obedecer os ensinamentos que ele nos deu, então já fica como exemplo o seu próprio crescimento. Repetindo o texto, olha o que a Bíblia Sagrada diz. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Então vamos aprender um pouco nessa noite com esta palavra. Já peço a você, compartilha este ensinamento, né? Convida pessoas para participar conosco. Vamos disseminar esta palavra, na onde nós vamos tomar como exemplo o crescimento do Filho de Deus, o crescimento de Jesus, né? O Filho de Deus. Glórias a Deus. A primeira área na qual Jesus cresceu e que é mencionada no texto é em sabedoria. Glória a Deus. Quando se fala deste crescimento em sabedoria, fala-se do crescimento intelectual. Fala-se da evolução da mente do ser humano. Quando se fala do crescimento em sabedoria, fala-se do crescimento no que tange ao modo correto, apropriado, adequado de se compreender as coisas e de se colocar tais coisas aprendidas em ação, em prática nas nossas vidas. Não podemos confundir sabedoria com conhecimento. A sabedoria na qual Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele cresceu, né? Ele teve aqui um desenvolvimento, não era um simples acúmulo de conhecimento. Não era um simples, vamos dizer assim, armazenamento de informações. Não. Ele cresceu no conhecimento, mas ele cresceu também na sabedoria. Ou seja, ele colocava em prática o conhecimento. Porque o conhecimento, sem a prática, ele não se torna sabedoria. A sabedoria é o conhecimento posto em prática. As coisas boas que se aprende, as coisas louváveis que se aprende. Quando posta em prática, as informações que recebemos, quando acatada, recebida, formulada em nossa mente, em nosso coração, em nosso sentimento, em nossa psique, vamos dizer assim, e posta em prática, ela se torna em sabedoria. Então Cristo cresceu, o Senhor Jesus, o Messias, né? O Yeshua HaMashiach, nome dele em hebraico, nome pelo qual a mãe dele chamou ele. Maria chamava Jesus, era assim, Yeshua. Yeshua, vem almoçar. Yeshua, vem tomar café.
Yeshua, faz isso para mim. Assim que ele era chamado pela boca da mãe dele e também pela boca de José, que era um pai adotivo, né, do Senhor Jesus. Então, Jesus, ele cresceu nesta área, ele cresceu em sabedoria. E a Bíblia Sagrada, ela nos estimula a crescer também nesta área. Ela nos incentiva, né, também, ela nos exorta a crescer nesta área. Vejamos o que a palavra do Senhor nos ensina aqui em João 5:39. Olha o que a Bíblia Sagrada nos aconselha e recomenda aqui no Evangelho de João, que é o último dos evangelhos, no capítulo de número 5 e o versículo de número 19, nós temos aqui um ensinamento e uma exortação da parte do nosso Salvador. Ele disse assim, 5, versículo 39. Examinai as sagradas escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O que é examinar? Examinar é procurar meticulosamente alguma coisa. É fazer uma investigação aprofundada sobre alguma coisa. Investigar, ou seja, examinar, é investigar, é procurar com detalhes minuciosos, né, a verdade sobre alguma coisa, o conteúdo geral de alguma coisa. Quando uma pessoa está doente, né, o que acontece? Ela vai ao médico. Por que ela tem que ir no médico? Porque nós, que somos leigos, não temos condições de saber o que se passa com o nosso corpo ou com o corpo dos nossos filhos quando fica doente. Então, nós não temos essa sabedoria. Então vamos até alguém que tem uma sabedoria, porque ele estudou, ele foi preparado por outros que já adquiriram tal sabedoria. E aquela pessoa com aparelhos corretos, instrumentos corretos, vai fazer o quê? Exames. Então se chega a uma conclusão, ao diagnóstico. E se vê, se percebe o que está de errado e o que precisa ser feito para que aquela pessoa melhore. Então, isso é o que? Examinar. Se eu machucar aqui agora e mostrar para você o líquido que vai sair do machucado, é o sangue, é lógico, o que você vai ver? Simplesmente uma massa, né, homogênea, um líquido, né, que se transforma em uma pasta, uma massa, né, que depois que sai ele coagula, tem um cheiro bem forte, tem um cheiro bem assim, desagradável, e não vai passar disso, não vai passar disso. Mas se você pegar este mesmo sangue e colocar ele na tela de um microscópio e a pessoa tiver conhecimento, sabedoria, ela vai fazer o que então com aquele sangue? Ela vai fazer um exame, ela pode ver coisas que os meus olhos normais não vê e o seu também não vê. E por quê? Porque ela tem aquela sabedoria, ela tem aquele conhecimento e ela está submetendo aquele sangue que ao olho nu não se pode perceber nada. Mas quando colocado debaixo da tela de um microscópio, ali ele mostra centenas e dezenas e milhares de informações sobre o meu estado de saúde. Por quê? Porque se fez um exame. Então,
somos ensinados por Jesus a examinar as Escrituras. Tem muitas pessoas que gostam de ficar apenas surfando nas Escrituras. A palavra do Senhor nos manda examinar. Examinar não é surfar. Quem surfa fica na superfície, aproveitando as ondas do mar e apreciando a beleza externa do mar. Mas, quando nós partimos para um exame, nós não ficamos surfando, nós mergulhamos. Nós vestimos uma roupa de mergulho, uma roupagem apropriada e descemos às profundezas das Escrituras, porque é lá que está as verdadeiras riquezas para a minha e a sua alma. Não está na superfície. Quem surfa não pode ver tais verdades. Está lá no fundo. Está lá nas entranhas do mar. É lá que estão as algas. É lá que estão os peixes belos. É lá que está as embarcações e riquezas que um dia esteve na superfície e que por algum motivo veio a afundar, a naufragar. Então, a palavra do Senhor nos exorta a examinar as Sagradas Escrituras. Vamos examinar a Sagrada Escritura, porque cuidar nelas, ter a vida eterna. E são elas que testificam do nosso Salvador. Né? Provérbios 2:2-7, a Bíblia também nos ensina algo. A Bíblia diz assim: para fazer atenta a sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e chamares a inteligência, e por entendimento alcançares vós. Se buscares a sabedoria como a prata, e como tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Então vamos procurar esta sabedoria, este crescimento no entendimento das verdades da palavra, nas verdades do Deus que nos trouxe à existência. Porque se quisermos conhecer a Deus, só tem um meio confiável e profundo, é por meio da palavra dele. Não é por meio de sonho, não é por meio de profeta, não é por meio de horóscopo, não é por meio de, vamos dizer assim, das academias. Não, é por meio das Escrituras, né? É por meio da palavra. Deus deixou se revelar. Deus deixou uma fonte pela qual e através da qual eu e você possa conhecer Ele. E conhecemos o Deus que nos criou através da sua palavra. Só temos possibilidade de conhecer o Deus da palavra através da palavra de Deus. A segunda área na qual nós devemos crescer, e voltando aqui um pouquinho antes de nós pular para o outro tópico, tem muita gente que está perecendo por não crescer nesta área. O profeta Oséias, melhor dizendo, né? Deus falou para ele: o meu povo está perecendo porque lhe falta a sabedoria da palavra, o conhecimento que a minha palavra passa. E Jesus falou para os fariseus: errastes, porque não conhecem, por não conhecer as Sagradas Escrituras, e nem o poder de Deus. Então, é um erro nós não procurarmos crescer nesta área. Procure o conhecimento das Escrituras. Procure conhecer, compreender a este Deus que se revela por meio da sua palavra, da Bíblia. Não adianta nós termos a Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, em uma estante ou na cabeceira da cama. Não! Nós temos que examinar as Escrituras, nós temos que ler,
nós temos que estudar, nós temos que pesquisar, nós temos que aprofundar no conhecimento que ela nos traz para compreender melhor sobre este Deus. Aí talvez tem pessoas que falam assim, mas Jesus, ele não fazia isso. Fazia sim, Jesus era judeu. Jesus era judeu. E todo judeu, quando chega os 12 anos de idade e ele vai participar de uma festa chamada Bar Mitzvah, o que acontece? Ele já tem praticamente a Torá, que é o Antigo Testamento que nós conhecemos no nosso Brasil, né? E em outros países aqui do nosso Ocidente, chamamos de Antigo Testamento. Lá em Israel, entre os judeus, eles chamam de Torá. Então, o menino da idade de Jesus, nesta época, ele tinha 12 anos de idade, ele já tinha isso praticamente decorado na mente. Então, onde que ele vai decorar isso? Na escola. Né? Na escola. Onde se ensinava a ler, escrever, mas ensinava as escrituras, porque era ensinado pelos rabinos, os mestres judeus. Então, vamos procurar nos aprofundar no conhecimento das escrituras, da palavra, e não vamos ignorar. Por quê? Porque se quisermos conhecermos o Deus Altíssimo e verdadeiro, é por meio da palavra dele. Vamos então pular aqui para o segundo tópico, né? Jesus cresceu em sabedoria, ele cresceu em estatura. Quando fala de estatura, fala do crescimento do corpo, né? Fala do crescimento físico, né? Fala do crescimento, né? Vamos dizer assim, saudável da nossa estrutura, que é chamada pela Bíblia de templo do Espírito Santo. Templo do Ruach HaKodesh, Espírito de Deus. Então, o que acontece? Nós precisamos ter um cuidado especial com o nosso corpo. Por quê? Jesus não cresceu também em estatura? Se um corpo não for bem nutrido, não for adequadamente nutrido, não for privilegiado pelo descanso, for exposto constantemente a doenças, vícios, horas e horas e horas sem dormir, trabalhos forçados, o corpo está destinado a crescer, a se desenvolver com saúde? E eu tenho certeza que a sua resposta será não. Por que na África grande parte das crianças morrem antes de completar 5 anos de idade? Porque, infelizmente, a pobreza naquele continente é muito grande. A desnutrição naquele continente é muito grande. As doenças e a falta de recurso para tratá-las são muito grandes. Então, em alguns lugares da África, as crianças não chegam aos 5 anos de idade e morrem. Por quê? Elas não têm o privilégio de crescer, se tornar adulto, desenvolver, por causa do fator descuido, não porque eles querem, mas porque eles não têm condições, né? Descuido com o corpo. Então, Cristo, o nosso Senhor, o Filho de Deus, ele cresceu em estatura. Então, o que eu aprendo? E Jesus deu este exemplo. Nós temos que ter um cuidado com o nosso corpo. Por quê? Porque ele é templo do Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada fala, 1 Coríntios, no capítulo 3, 16, 17, aquele que destruir este corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos? Então lá está fazendo essa pergunta.
Então, meus queridos que estão ouvindo essa transmissão, você que está assistindo esta transmissão, Jesus cresceu em estatura, ele teve um crescimento. O padrasto dele, né, o pai adotivo dele, né, a mãe dele cuidou dele e ele também fez por onde crescer. Fez por onde, né, cuidar bem do corpo a fim de que ele atingisse a maturidade para poder, com esta maturidade, com este corpo saudável, com essa estatura que é necessária e todo ser humano está destinado a atingir ela, ele pudesse servir a Deus, ele pudesse servir ao Pai que o enviou. Então eu e você também precisamos da mesma coisa. Vamos cuidar do nosso corpo, não vamos ficar comendo demasiadamente e tudo o que vem à frente, não. Por quê? Porque tem um ditado que diz que o peixe morre pela boca. E tem muita gente que morre também pela boca. Né? Vamos vigiar em relação a determinados tipos de alimento, ao que ingerimos. Para começo de conversa, todo tipo de vício, meu querido. Exclua e bana da sua vida. Varra para fora da sua vida. Talvez você está me ouvindo. Você tem o vício, né, da bebida. Você tem o vício do cigarro, né? Você tem o vício de comer coisas que está comprovada pela medicina que faz mal. E você come de maneira descontrolada tais coisas. Eu te dou um conselho. Coloque um ponto final nessa situação. Eu te dou um conselho de amigo. Você não é obrigado a me ouvir e nem ouvir este ensinamento. Mas eu te dou um conselho. Coloque um ponto final. Coloque um limite. Coloque as rédeas nessa situação. E invista na sua saúde. Olha bem para vocês entenderem que interessante os exemplos que a Bíblia Sagrada nos dá. O Evangelho de João, capítulo 4, narra a história de Jesus parando diante de um poço onde tinha uma mulher, chamada de a mulher samaritana, conhecida no texto como a mulher samaritana. Naquele momento, ele se assentou, porque estava cansado da viagem, olha bem, para descansar. E ele falou assim para os discípulos, vão até a cidade para comprar comida. Por quê? Porque eles estavam com fome. Então, olha a preocupação com o corpo. E quando os discípulos saíram e foi comprar comida, o que a Bíblia Sagrada diz que aconteceu? Ele vira para aquela mulher que estava lá no poço, pegando água e diz assim, me dá de beber. Por quê? Porque ele estava com sede. Então, olha o cuidado com o corpo. Se assentou para descansar e pediu água para a mulher beber. Então, olha, cuidado com o corpo. Tudo isso mostra o cuidado de Jesus com o corpo. Tem uma das passagens bíblicas que fala de uma tempestade na qual Jesus estava fazendo o quê? Estava dormindo na polpa de um navio. A tempestade lá, em tempo de afundar o barco, e ele estava dormindo. Por quê? Porque ele necessitava, o meu corpo necessita, o seu corpo necessita de descanso. Trabalhar, meu irmão, é bom, mas tem um limite, né? Tem um limite. Nós não podemos ficar 24 horas ligados, acesos, escravizando, esforçando o corpo além da normalidade. Não. Isso atrapalha a nossa saúde, nosso psicológico, a nossa estrutura física. Se é criança, atrapalha o crescimento. Se é adolescente, atrapalha o desenvolvimento, né? Quando tudo é em excesso e se exige demais do corpo. Então, Cristo nos dá este exemplo. Agora, vamos ver um outro texto aqui, no qual nós aprendemos também
uma outra verdade, que se encontra aqui em Marcos. Olha o que diz aqui em Marcos 6,31. Marcos 6,31 diz assim: E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar sossegado, porque eles não tinham tempo nem sequer para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. O que esse texto aqui mostra? Que Jesus e os discípulos se aplicavam a ensinar, a curar os enfermos, a atender a necessidade das almas. Mas teve momentos que o próprio Senhor disse a seus discípulos: vamos sair para um lugar deserto, escondido, solitário, para nós dormir, descansar, para nós repousar. Por quê? Porque era extrema, né, a procura das pessoas ao nosso Senhor e Salvador Jesus e aos seus discípulos. Todos vinham a Ele para poder receber as bênçãos que só Ele tinha e tem para dar. Vamos fazer isso também, vamos a Ele. Mas Ele nos dá este exemplo: descanso, né? Férias, vamos dizer assim, uma pausa para o corpo. Então Jesus cresceu em estatura, e com isso eu aprendo a ter cuidado do meu corpo, a cuidar, né, bem da minha saúde. Por quê? Porque isso é exemplo de Jesus, né? Ele cresceu, mas o crescimento do corpo humano, ele está interligado, intimamente ligado a certas disciplinas que nós temos para estimular o crescimento do corpo, preservar o crescimento do corpo, né? Para que este corpo venha ter um crescimento normal, né? Eu preciso alimentar normalmente, descansar normalmente. Quando aparecer uma doença, tratar daquela doença, evitar que ela apareça, né, a doença, né? Cuidar bem da minha alimentação. Para quê? Para que eu não mate o meu corpo antes da hora. Glória a Deus. Então, crescimento físico. Jesus cuidou do seu corpo. E a terceira ala na qual ele cresceu foi crescimento em graça. O que é o crescimento em graça para com Deus, que a Bíblia Sagrada fala que ele teve? É o crescimento espiritual, meu irmão. É o crescimento da nossa intimidade, da nossa comunhão, da nossa amizade com Deus, da nossa intimidade com as coisas sagradas. Crescimento em graça para com Deus é o crescimento espiritual, é o desenvolvimento espiritual, é o enlace, né, com Deus, é o desenvolvimento na área, vamos dizer assim, da intimidade com Deus. E como que nós crescemos, né, nesta área? Crescemos quando nós nos aplicamos à oração. Crescemos quando nós nos aplicamos ao conhecimento da palavra, ao ensino da palavra. Crescemos quando nós santificamos nossas vidas e nos preocupamos em manter longe do pecado, longe da mácula e da sujeira que o pecado traz para as nossas almas. Nós crescemos espiritualmente quando fechamos a porta das nossas vidas e quando nós abrimos o coração para aquilo que é benéfico, é de Deus, é agradável. Então, meu amado e querido irmão, Jesus cresceu em sabedoria, em estatura, e ele cresceu em graça para com Deus também. Ele cresceu em graça para com Deus também. Então vamos crescer também em graça.
sabemos que estamos no meio de uma pandemia. Sabemos que as portas dos templos estão fechadas. Mas quem disse que a igreja não pode adorar? Quem disse que a igreja não pode cultuar? Quem disse que a igreja não pode estreitar o seu relacionamento com Deus? Quem disse que a igreja está proibida de buscar ao Altíssimo? Quem disse que foi vedado a nós e que é proibido nós buscarmos o crescimento espiritual? Não é. Não é. Nós temos essa oportunidade. Ora com a sua família. Adora com a sua família. Segura na mão do outro. Cante louvores a Deus. Pregue. Use a rede social. Vem, prega no Facebook, no WhatsApp. Prega. Manda áudio para os seus amigos. Receba áudio, ouça dos seus amigos. Dê ouvido ao que Deus está falando. Purifique a sua vida. Faça aquilo que Davi disse no Salmo 101. Não porei coisa má alguma diante dos meus olhos. Ele também disse no Salmo 119, versículo 9, de que maneira purificará o jovem os seus caminhos, observando-o segundo a sua palavra. No versículo 11 ele diz: guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti, Senhor. Então, eu cresço em graça quando eu cerco a minha vida com a proteção, e o revestimento que a palavra me proporciona. E quando eu busco, eu me entrego, eu oro, eu consagro a minha vida, eu fujo da aparência do mal. Aí então eu estou crescendo a cada dia, paulatinamente, progressivamente, aos poucos, rumo a atingir esta estatura, de varão aperfeiçoado como foi Cristo. E para finalizar, a Bíblia também fala que ele cresceu em graça para com Deus e também para com os homens. Então, como que eu cresço em graça para com os homens? A Bíblia fala que ele cresceu em graça para com Deus e para com os homens. Como que eu recebo o louvor de Deus e me aproximo dele? Quando eu pratico a sua palavra, quando eu sou obediente, procuro obedecer, quando eu me arrependo dos atos que eu cometo, vou aos pés dele, peço perdão. Quando eu procuro conhecer a sua palavra, quando eu procuro fazer aquilo que é a vontade dele. Agora, como que eu cresço em graça diante dos olhos dos homens, das pessoas? É quando eu dou bom testemunho. É quando eu cumpro com as minhas responsabilidades com as pessoas. É quando eu sou educado com as pessoas. É quando eu tenho cortesia com as pessoas. É quando eu dou bom exemplo para as pessoas. Eu cresço em graça para com os homens. Quando alguém, mesmo eu não vendo, olha para mim e fala assim: a fé daquele rapaz é uma fé grande, eu queria ser igual a ele. Eu queria imitar, eu queria ser igual aquela mulher. Eu queria ser igual aquele homem. Eu queria ser igual aquele jovem. Eu queria que as minhas crianças fossem igual os filhos daquele casal cristão, daquele casal que serve a Deus. Estas coisas são conhecimento diante de Deus. É quando alguém dá um bom testemunho a seu respeito, fala: olha, fulano de tal é correto, fulano de tal é uma pessoa justa, fulano de tal é de confiança, fulano de tal é de confiança. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar ouvindo esta palavra. Então Cristo cresceu
em graça diante dos olhos de Deus e também dos homens. Por quê? Porque ele deu bom testemunho. A Bíblia Sagrada fala aqui em João 5, 13 ao 16, que nós somos sal da terra e luz do mundo. E que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que esses vejam esta luz brilhando, a luz de Deus em nós, e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, meus queridos irmãos que estão ouvindo essa transmissão, este estudo da palavra de Deus, né? É o crescimento social, é aquele crescimento onde você se enquadra na sociedade e você dá um bom testemunho. Você é visto pelas pessoas como um crente de verdade, como alguém digno de confiança, com exemplos dignos de ser imitado. Quando você chega a ter esse perfil para com os homens, é porque você alcançou a graça diante dos olhos dos homens. Então, isso é alcançado quando nós damos bom testemunho, no jeito que nós tratamos as pessoas, no jeito que nós falamos com as pessoas, no jeito como nós nos relacionamos com as pessoas no geral, no jeito com que eu e você se porta, se comporta, veste, se exibe lá fora, porque essa é uma mensagem silenciosa, mas que diz muito sobre nossa pessoa, porque o homem de Deus e mulher de Deus, de verdade, ele tem esse tipo de vigilância, de comportamento, de procedimento, porque esta é uma mensagem que ele prega sem palavras. Cristo, ele deu bom testemunho e alcançou graça diante dos olhos não apenas de Deus, mas também dos homens. Graças a Deus por isso. Então, este é um requisito, para o crente, para aquele que faz profissão de servir a Deus. Então, que eu e você possa crescer nessas 4 áreas. Amém? Espero que você tenha entendido um pouco daquilo que falamos. Que o Espírito de Deus possa falar melhor ao seu coração. E que Deus te abençoe e te dê graça diante dos olhos dele e também dos homens. Eu quero orar por você e com você. Feche os teus olhos. Meu amado Senhor Deus, que criaste o céu, a terra, o mar, é tudo que neste mundo existe. Eu me apresento ao Senhor, no nome do seu Filho amado, no nome do Senhor e Salvador Jesus. E te peço que o Senhor possa ir ao encontro dessa pessoa que está orando comigo, essa pessoa que está assistindo essa transmissão, e que está recebendo, meu Pai, esta oração. Abençoa, no nome de Jesus, a vida, meu Senhor, deste homem, desta mulher, deste jovem, desta pessoa que está assistindo essa transmissão. Que nós venhamos a crescer à semelhança de Cristo, seguindo os seus exemplos. Crescer em sabedoria, crescer em estatura, crescer em graça diante dos olhos de Deus e também dos homens. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de todo embaraço, de toda doença. Eu oro por aqueles que estão enfermos. Eu oro por aqueles que estão, meu Senhor, precisando da sua bênção. Eu oro por esses que estão desesperados, por aqueles que estão sem saber o que fazer, o que falar, o como agir. Tenha misericórdia, Senhor, de todos quanto neste momento estão passando por extremas dificuldades. Quero te louvar, te exaltar, te adorar, pedir a sua bênção em favor de todos os queridos que assistem essa transmissão, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os demais que entraram e que no decorrer da transmissão a gente não citou o nome porque estava explanando a palavra. Mas que Deus abençoe Henrique Carvalho, Roseli,
Francisco da Silva do Vale. Deus abençoe todos os demais que deixaram aí o seu like, né? Deixaram o seu joinha. Tenha uma boa noite e que a paz do Senhor e Salvador Jesus esteja no seu coração. Compartilhe essa mensagem aí no seu Facebook com seus amigos, né? E visita lá o canal do YouTube Rodrigo Dias Silva, Pastor Rodrigo Dias Silva. E lá está essa mensagem, vai ficar essa mensagem. E lá tem mais dezenas e dezenas de mensagens e estudos bíblicos semelhantes a esse para a sua edificação. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.